Meu nome é Plínio Tomás, eu sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora vou apresentar aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis, conforme normas da ABNT. Bom, agora eu vou apresentar o aproveitamento de água de chuva para fins não potáveis, segundo a norma da ABNT NBR 15.527. Vamos recordar alguns conceitos. Para o século XXI que nós temos, os paradigmas hoje de recursos hídricos são quatro: a água de superfície, de rios e lagos, né? As águas subterrâneas, então os poços tubulares profundos, né? O aproveitamento de água de chuva, da água que vem do céu, e o reuso de esgotos, né? O reuso de esgoto, sempre que você fala em esgoto, fala reuso para fins potáveis e tem esgoto para fins não potáveis. De modo geral, nós temos bastante tecnologia no Brasil para fins não potáveis. Fins potáveis só existem nos Estados Unidos. Se alguém pergunta para você o que é água potável, água potável é aquela que obedece à portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria da consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017. Isso é água potável. Essa aqui é a pedra moabita. Essa pedra é um basalto negro, que data de 830 a.C., onde o rei Moabe mandou que fizesse uma cidade que cada casa tivesse uma caixa d'água, um aproveitamento de água de chuva. E o interessante dessa pedra moabita é que nessa pedra consta que o rei Moabe, que fala que tem um reino do lado, que são os judeus, que tinham um deus que era o Yahvé. Então, se alguém fala para você que inventou a água de chuva, a pessoa não sabe, porque a água de chuva é bem antiga. Esse documento já é de 830 a.C. Essa aqui é a fortaleza de Tomar, né, em Portugal. Ela foi feita em 1160 depois de Cristo, né? E eu tive lá, tem 12 reservatórios grandes de água de chuva, né? Muito grandes. Eu até me perdi lá, eu com a minha mulher, foi muito interessante. E por curiosidade, nessa fortaleza de Tomar, Tomar fica pertinho de Coimbra, para frente de Coimbra. Dom Pedro Álvares Cabral, quando descobriu o Brasil e voltou das Índias, ele recebeu a aposentadoria aí pelo rei de Portugal. E existe um rio lá embaixo e um túnel. Eles vieram pelo túnel, subiram. O Cabral recebeu a aposentadoria dele, uma comenda. Isso aqui foi uma aluna minha que trouxe, mandou para mim da Bahia. É o Forte São Marcelo, na Bahia, Salvador, né? Onde em 1664 fez pelos portugueses. Os portugueses são muito inteligentes. Olha como é velho, 1664. Esse aqui é o Forte de São Marcelo, mesma coisa. Olha ao fundo aquele navio, e ali pertinho está uma praça famosa que o pessoal vão fazer compras lá em Salvador. Essa aqui é uma lei que tem de Guarulhos, o IPTU verde, né? Feito em 2010. E nesse IPTU verde você pode ter desconto máximo de várias coisas que você pode ter, né? Até 20%. Vamos supor, se aproveitar a água de chuva, você pode ter 3%. Se faz o reuso de água, 3%. Aquecimento solar, 3%. Aquecimento elétrico, fotovoltaica, 3%. Telhado verde, 3%. Energia eólica, 5%. Assim, pode ser até 20%. Isso aqui é uma lei de Guarulhos, de 2010. Agora, isso aqui está num livro digital que eu tenho, Água Pague Menos. E esse livro tem as atitudes que eu coloquei aqui, que o usuário tem que tomar para diminuir o consumo. A primeira atitude, se você quer diminuir o consumo num prédio ou numa indústria, a primeira coisa que tem que fazer é usar peças que economizam água. Trocar um monte de peças que economizam água. Antigamente, eu lembro quando eu comecei a estudar isso, não existiam essas peças. Hoje o Brasil já tem todas essas coisas. Todas as peças que economizam água. Outra, medição individualizada e monitoramento do consumo. Se você tem uma indústria, por exemplo, com vários prédios,
você pode botar o hidrômetro para cada vários prédios e pode verificar o consumo de cada prédio e ver as máquinas que usam aquela água. Eu já vi isso na prática, eu achei máquinas que estavam consumindo 10 vezes mais água do que o necessário. Um exemplo. Outra atitude é aproveitamento de água de chuva, água que vem no céu de graça. E outra é o reuso de esgoto, geralmente aqui no Brasil para fins não potáveis. Agora vou mostrar um aproveitamento de água de chuva que está feito lá em Berlim, na Potsdam Platz, né? Olha aqui, que aqui tem uma wetlands com as pragmites, né? Então, para evaporação, e aqui tem umas lagoas, né? Então, o professor Dr. Bach, que eu conheci, ele é considerado um biólogo, que é uma autoridade no mundo em qualidade de águas, assim, de aproveitamento de água de chuva. Ele fez isso aqui lá em Berlim. Ele pegou esses prédios aqui e aproveitou. Ele viu a água dos telhados, ele colocou nessas caixas d'água, nessas cisternas, reservatórios, e depois ele usa isso aqui para descarga de bacia sanitária, põe aqui nessa beleza desse laguinho aqui, e depois ele põe aqui para evaporação. Eles chamam de evaporação, é muito gozado a evaporação, porque é uma wetland. Então, só para mostrar aqui, o telhado verde que eles têm lá tem 40 mil metros quadrados, e uma coisa interessante que os alemães têm, que o substrato dele não é que nem o nosso. O nosso, de modo geral, o substrato brasileiro é uma cor muito grande, um chá muito forte. O alemão não tem isso. O alemão tem tecnologia que nós não temos no Brasil. Você pode usar uma vegetação extensiva, uma grama. Uma vegetação intensiva, que é uma planta de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de altura. Para informar, Berlim chove 580 milímetros por ano. A região metropolitana de São Paulo chove 1.500 milímetros por ano. O interior de São Paulo chove 1.300 milímetros por ano. Então, você vê que chove pouco lá. E a máxima descarga que pode ser dada é 3 litros por segundo por hectare. Então, eles usaram o quê? Descarga de bacia sanitária e irrigação das áreas verdes. Continuando ainda com Berlim, no Potsdam Platz, né? Eu boto essa informação que é importante. Esse laguinho artificial, 13 mil metros quadrados. Uma vez estava me contando esse doutor que fez esse estudo na Alemanha, e ele achou gozado que todo mundo vinha lá, punha os pés na água, ficava mexendo bem na água. É muito interessante. A cisterna tem 3.500 metros cúbicos. Uma coisa importante que às vezes as pessoas esquecem, que você tem água que fica nas cisternas que ser recirculadas. Então aqui ele tem as bombas, as vazões máximas das bombas que eu tenho aqui, né? E sempre tem um filtro para melhorar a qualidade das águas, né? Vamos ver as wetlands agora também. Essas aqui são as wetlands, né? Essas wetlands, elas têm duas coisas. Você tem água e tem essa macrófita. Macrófita que está aqui são pragmites. Pragmites, que aqui no Brasil a gente chama popularmente de caniço de água. O caniço de água dá uma evaporação de 3 milímetros por dia. A água, que nem aqui em São Paulo, dá 3 milímetros por dia também. Então, eu teria 6 milímetros de evaporação por dia, ou 6 litros por metro quadrado por dia. Uma bananeira, ela que usa bastante aqui em São Paulo, no Brasil, ela evapora 3 litros por metro quadrado por dia. Então, é mais ou menos uma macrófita da pragmite. Eles chamam isso aqui de um tanque de evaporador. É muito gostado os nomes que eles dão. Aqui é um mostrador de água do telhado. A água do telhado, água cai do céu, cai no telhado. O telhado vai ter sujeira, tem poeira. Então, no início, primeiro minuto, a água está suja. Suja. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até o 10º minuto. A partir do 10º minuto, a água vai ficando limpa. Então, a ideia é o seguinte, essas 10 minutos assim, de água, essa água você joga fora. Você aproveita o resto do minuto. Isso a gente chama de thirsty flush, essa primeira água suja aqui.
Para usar o Persiflush, eu adotei na norma da BNT 2 milímetros, né, no telhado, ou seja, 2 litros por metro quadrado. Quando eu adotei isso, embora não tenhamos pesquisa no Brasil, até agora não temos pesquisa, eu adotei isso em estudos que eu já havia feito pelos americanos. A pesquisa que eu achei muito boa é essa aqui. Então, você com 2 litros por metro quadrado, 2 milímetros, você retira praticamente o sólido total em suspensão e os coliformes fecais. Olha que aqui fica uma reta. Às vezes eu com 2 milímetros, eu não preciso pegar 5 milímetros, eu pego 2 em vez de 5, economizo água, né? Aí eu já tiro tudo. Os sólidos totais de suspensão é o seguinte, são sólidos que estão em suspensão e quando eles vão sair, eles carregam os poluentes. Pelas forças de Van der Waals, os poluentes se aderem ao sólido em suspensão. E principalmente vão para o fundo. Por isso que mesmo no rio, os sólidos assim, poluentes estão no fundo, não estão nas encostas, nos taludes. Isso aqui é um modelo que foi feito pelo professor Dr. Nelson Gandur Daká, é um professor da Universidade Federal da Bahia, que fez esse desenho aqui. Então, você tem um telhado, você tem uma calha aqui, ó, um condutor vertical, isso aqui cai numa caixa do Persiflush. Se tiver um passarinho morto, uma folha, um pedaço de pedra, ela cai nessa grade e cai fora. A água entra aqui dentro. Aqui dentro, se tiver poeira, essas coisas, ela vai saindo uma abertura aqui, por exemplo, de 3/4 ou 1 polegada. Mas entra mais água do que sai. Então a água pega, a água limpa, vem para cá. Você faz uma limpeza automática. Olha que interessante isso aqui. E chega aqui, você tem como limpar o reservatório, o extravasor, essas coisas todas. Isso aqui foi feito pelo nosso Gandur Daká, professor muito inteligente da Bahia, fez isso há uns 40 anos atrás. Esse aqui é um método que usa na Austrália bastante, eu chamo de método do tubo. Então, você tem em cima aqui aquela caixinha, a água vem da calha, se tiver um passarinho morto ou uma folha, já cai para fora aqui, ó. E aqui a água entra aqui dentro dessa coisa do Persiflush aqui, ó. Na Austrália, nós usamos 2 litros por metro quadrado, eles usam 0,4 litros por metro quadrado. E aqui fica vazando a água, fica sempre vazando a água. E aqui tem uma bola aqui, ó, porque quando a água enche aqui, ela passa para cá, para não haver sucção aqui, eles colocam essa bola. Esse aqui é um reservatório de aço inox, né? Esse aqui é um filtro alemão. Eu coloquei na minha casa, isso aqui é um filtro de 4 polegadas. Eu comprei da Aqustock, paguei acho que R$1.500. É um filtro de aço inox. Então, se tiver um passarinho morto, uma folha, já cai embaixo. A água limpa, filtrada, ela passa aqui, entra no reservatório. Eu tenho isso na minha casa. Aqui, eu acho bom mostrar isso aqui, é o seguinte. As precipitações, elas variam. Então, sempre que você for fazer um estudo, você tem que tomar cuidado. Isso aqui são estudos que eu peguei do Instituto Nacional de Meteorologia, do INMET, né? Olha aqui, você tem aqui Belo Horizonte e Curitiba. Durante o ano, chove praticamente a mesma coisa, 1.450 milímetros, 1.430 milímetros. Só que a distribuição é diferente. Aqui em Belo Horizonte, no mínimo 2 meses sem chuva. Em Curitiba, 1 mês só. Então tem que tomar cuidado com isso. Esse aqui é um posto de gasolina aqui de Guarulhos, onde eu moro, que era de um amigo meu. E antes ele pega a água desse telhado aqui, a pessoa põe uma certa quantidade de gasolina, tem direito a uma lavagem de graça. Ele pagava R$1.200 por mês. E quando ele começou a usar a água da chuva, ele pagou R$300 por mês. Aí depois ele começou a pegar essa água da lavagem aqui, ele fez um reservatório para deter os sólidos e óleos e graxas e pagou R$300 por mês. Ele pagava 300, pagou 60. Quer dizer, a economia foi enorme, de R$1.200
R$ 60. Ficou somente a água potável. Uma economia muito boa que dá. No Nordeste, no semiárido, o pessoal faz muito aqui. Usa as casas geralmente têm 40 metros quadrados de construção, e você pega aqui a calha, os condutores, né? E chega no reservatório. Esse reservatório geralmente é semi-enterrado. Uma parte exposta ao sol, outra parte enterrado. Eles têm 16 metros cúbicos, e quem fez isso há muitos anos no Nordeste foi o professor Dr. Manuel, foi um professor da Universidade de Guarulhos, muito bom, que era um geólogo do IPT, um geólogo, um gênio, na minha opinião, que ele fez isso aqui. Ele fez essas cisternas, foi feito aquele plano 1 milhão de cisternas, né? E hoje já passou de 1 milhão de cisternas. Então tem uma coisa interessante, que uns anos atrás, muitos anos, tiveram pessoal do Ministério de Integração Nacional aqui na Universidade de São Paulo, e durante uma seca, lá no semiárido, 50% dos cisternas estavam vazias, e 50% que tinham água estavam com coliformes fecais. Por quê? Caiu um passarinho morto aqui, o passarinho entrava dentro e ficava aqui do reservatório, né? A gente falava, ficar cozinhando lá. Só que, há uns anos atrás, foi colocado já a retirada do fersifluxe. Uma pedra, uma folha, já não entra mais no reservatório. Há uma limpeza automática aqui. É muito interessante isso. Há uma limpeza automática logo na entrada aqui, ó, onde está a seta, e para pegar água, eles têm uma bombinha aqui, ó. Uma vez eu estive em Portugal, e eu vi lá o Dr. Vitor Simões, eles estavam fazendo uma pesquisa lá na 3P Technique, na Alemanha, sobre uma bomba especial, que essa bomba estava dando vazamento. E o que eles fazem? No Nordeste, eles pegam essa água da chuva e bebem, porque a água lá é bem melhor que uma água de uma região que tem bastante indústria, como a nossa, e aí eles usam também o cloro para desinfectar a água. Então, eu botei aqui, quando usar água de chuva, né? O primeiro é o princípio da conservação da água, né? Water conservation, que chama. Você tem que ter a conscientização e a sensibilidade. Deixa só você ter a sensibilidade é assim. Um exemplo, a pessoa sabe que não é para jogar bituca de cigarro na rua. Elas têm a conscientização, mas elas jogam, não têm a sensibilidade. As duas coisas são importantes. Isso aqui que eu fiz isso aqui uma vez, foi para um texto para o Sindicato da Construção Civil, Sinduscom de São Paulo. Eles encaminharam para Brasília e aí pediram assim, quem é o doutor Pino Santos que escreveu isso? Quem que falou isso? Quem falou isso foi eu, não tinha ninguém. Então, a conservação da água, esse é o princípio de tudo. E a consideração, outra informação é o estresse de água. O estresse, uma cidade, uma região está com estresse de água quando tem menos que 1.000 metros cúbicos por habitante por ano. Escassez, menor que 500 metros cúbicos por habitante por ano. Por exemplo, Israel tem 470 metros cúbicos por habitante por ano, tem escassez. A região metropolitana, onde eu moro, aqui em São Paulo, ela está com mais ou menos 120 metros cúbicos por habitante por ano. Tanto assim que nós estamos já em estresse de água, tanto assim que nós pegamos água, roubamos água até do sul de Minas. A água tem que vir de longe para São Paulo, precisamos de água que vem de longe. O que faz água de chuva, então? O retorno de investimento, o payback. O payback no Brasil geralmente é 5 anos. A Alemanha é 15. Ou existência de lei específica para a cidade, né? Só para comentar, não pode haver uma lei federal, nem uma lei estadual. Tem que ser lei municipal. O município tem que fazer a sua lei específica. Outra, quando você vai usar água de chuva, onde a estiagem é maior que 5 meses. O semiárido, por exemplo, né? E onde os locais, o índice de aridez é menor que 0,5. O índice de aridez é o quê? A precipitação dividida pela evapotranspiração. Então, no semiárido, a evaporação é muito grande, esse índice é menor que 0,5, então você usa água de chuva. Onde tem lei? Tem um monte de municípios que tem lei. Eu vou citar aqui Guarulhos, né, que eu que fiz essa minuta aqui, para o pessoal na Câmara Municipal de Guarulhos, toda a área de telhado maior que 250 metros quadrados
prédio novo tem que ter aproveitamento da água de chuva. Brasília também, uma vez pediram uma informação para mim há vários anos, quando fizeram essa lei aqui, eu coloquei 200 metros quadrados lá para Brasília. Mas algumas informações que eu acho bastante relevante saber. O consumo de água em apartamentos, né? Eu falei apartamentos e flat hotel, né? Num apartamento, é muito bom saber, antigamente o vilão era a bacia sanitária, 89%. Hoje o vilão é o chuveiro. O chuveiro é o vilão do consumo, não esquece disso. Agora, no flat hotel, o chuveiro é um vilão maior ainda, 64%, porque coisas que eles não têm cozinha, né? Que a cozinha é 32%. É bom ter essas informações para ter uma ideia do consumo. Um escritório masculino e feminino. No escritório masculino, por exemplo, o vilão vai ser sanitária, né? Porque não tem cozinha. Então, a bacia sanitária consome bastante água no escritório. E se for no feminino, é 70%. E temos que observar uma coisa. A gente vai numa igreja ou numa festa e tem um banheiro de homem e um banheiro de mulher. E tem o mesmo número de bacias sanitárias. Só que o banheiro de mulher devia ter mais, porque quando eles não fazem, eles estudam as teorias das filas. O professor na Politécnica, Dr. Oreste Correia, ele fez um estudo sobre a teoria das filas. Então, no banheiro feminino tem que ter mais bacias sanitárias. A mulher demora mais no banheiro. Aqui são dados básicos, né? Só para lembrar, a bacia sanitária brasileira tem uma norma que determina, essa 15.087, quase ninguém sabe que existe essa norma, é 6,8 litros por descarga. O lavatório, a gente recomenda 6 litros por minuto. A pia da cozinha, 7,2 litros por minuto. Um tanque, 9 litros por minuto. Rega de jardim, lavagem de piso, 12 litros por minuto. Uma torneira, de modo geral, 7,2 litros por minuto. Um chuveiro, 12 litros por minuto. Apesar que eu já vi chuveiros que tem aqui no Brasil para vender de 60 litros por minuto, 1 litro por segundo. É um absurdo. Isso aqui, no Brasil, não tem lei. Essa aqui tem a norma, mas essas são recomendações, o máximo que tem. Então, nós não temos lei. Os Estados Unidos têm lei, essas coisas. Isso aqui está mais ou menos na base das leis americanas. A estimativa do consumo, o Plínio, eu fiz um livro de previsão de consumo de água, é o único livro que tem, para mostrar um posto de gasolina. Se você tem o número de lavadores, você tem o número de funcionários, eu sei o consumo do posto de gasolina por mês. O lava rápido é pelo número de funcionários. Eu fiz isso aqui com análise de regressão linear, bastante estudo na regressão linear. O suprimento. Se você faz um relatório de água de chuva, você tem que sempre pensar no suprimento. Se a concessionária local tem bastante água, é ótimo. Eu já fiz estudo uma vez, e quando estudava uma doutora da concessionária, demorava 2 semanas. Então, você tem que aumentar o volume do reservatório. Às vezes, você tem lugar que você tem caminhão-tanque. Lugar que você não tem nem caminhão-tanque para ajudar. Tem lugar que você tem um poço tubular profundo do vizinho, ou não. E tem lugar que você não tem alternativa. Então, tem que tomar sempre cuidado. Você vai dimensionar o reservatório com critérios técnicos e sempre pensando nessa confiabilidade do sistema público, do suprimento. Para dimensionar o reservatório, hoje não achei nenhum método bom. Todos os métodos têm problemas. Eu achei aqui há 6 métodos básicos e mais um bom senso, tudo junto, né? Então, eu elenquei 6 métodos importantes. Primeiro, o método Hippel, que é um método determinístico que é usado em hidrologia, que eu uso. Outro método Gould e Gama, também que é usado, um método estocástico, um método estatístico usado em hidrologia. Outro método da análise de simulação do behavior, do comportamento, é muito usado também em hidrologia. Outro é dias contínuos sem chuva. Você tem que ver os dias contínuos sem chuva, por exemplo. Você vai fazer um estudo lá no Pará, o Pará chega a ficar 15 dias sem chover. Só fala que todo dia chove lá em Belém, mas não é todo dia que chove não, mesmo para ficar 15 dias, tem estatística. Outra,
os custos e o payback. O custo é muito importante, né? Ninguém pode falar que o custo não é importante, é muito importante. E 6, a confiabilidade no suprimento. Muitas coisas que é fácil de você quantificar. A confiabilidade é uma coisa difícil. Isso que o estudo do relatório é um serviço de engenharia, de arquitetura, de tecnólogo. Quem usa é engenheiro, tecnólogo e arquiteto. A norma brasileira 15.527, ela foi feita em 2007 e foi revista em 2019. Eu fui o coordenador da norma. Então, o pH entre 6 e 9, normal. Eu peguei das normas inglesas, standard, British, né? Eu peguei aqui menor que 200 mililitros. Escherichia coli, que é uma bactéria no estômago dos animais de sangue quente. Nós, né? A turbidez menor que 5 unidades de turbidez. E também o cloro. O cloro, quem decide o cloro é você que decide o cloro, o projetista. Então, o residual de cloro livre entre 0,5 mg a 2 mg, e o máximo 5. Então, 0,5 ppm ou a 2 ppm, o máximo 5 ppm. Só para ter uma ideia das exigências nossas, né? Mais umas informações. Eu fui diretor da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos há muitos anos, e nós fizemos um prédio onde eu coloquei água de chuva para descarga de bacias sanitárias e limpar os pisos, né, e regar o jardim. E ficou 8 meses sem ter água de chuva. Começou a funcionar depois de um ano, tudo deu 57% de economia de água. Então dá uma economia muito boa. A média de economia de água usando água de chuva é de 20% a 30%. Olha aqui, essa aqui deu 57%. O grande problema que existe também é o dimensionamento do reservatório. O reservatório é o seguinte: ou você faz muito grande, muito caro, ou muito pequeno, não funciona. Então tem que ser por isso que é um projeto de engenheiro, de arquiteto e tecnólogo. Por exemplo, a água não potável, o semiárido, a pessoa bebe água, mas eles colocam cloro, alguma coisa para desinfectar. Mas a qualidade da água lá no semiárido é bem melhor que a qualidade da água numa cidade industrial. Uma outra informação importante é que quando você for fazer um reservatório, ele tem que ter uma entrada para 600 milímetros. Se for fazer um reservatório enterrado, tem que ter um reservatório de 600 milímetros para poder entrar e fazer uma limpeza. Cuidado com isso, né? Também existe o problema da mão de obra. A mão de obra é muito importante. Quando você vai um reservatório de plástico, você vai enterrar, tem que tomar cuidado, porque às vezes a pressão lateral faz estrago no reservatório. Tem que tomar muito cuidado. E sempre deixar um espaço para a pessoa poder entrar no reservatório e fazer a manutenção. Às vezes deixar uma parte livre de 1,60 m, mais ou menos. O reservatório custa caro. Ele custa mais ou menos $150 o metro cúbico a $200 o metro cúbico. É bastante caro. A tarifa a ser cobrada à concessionária, hoje em dia já está definido isso. Aquelas leis que foram feitas em Brasília há pouco tempo, essas leis definiram que se você pega a água da chuva, leva numa rede de esgoto sanitário de uma concessionária, você tem que pagar a tarifa, tem que fazer um jeito de pagar essa tarifa. Eu acho sempre justo você pagar essa tarifa. Mas, logicamente, a parte que rega o jardim não precisa pagar, lava o piso não precisa pagar, somente a parte que vai para fora. O método de avaliação de custo. Para avaliação de custo, tem 3 métodos. O método payback é o tempo de retorno do investimento. O outro método é da relação benefício-custo. Olha, benefício-custo maior que 1. O benefício tem que ser maior que o custo. Benefício sobre custo maior que 1. E o terceiro método, análise da vida útil do sistema. Geralmente é 20 anos, né? A gente chama LCCA, Life Cycle, é o método que os americanos usam. 20 anos no mínimo. O método mais usado realmente é o payback, é mais fácil de calcular. Esse aqui é mais complicado, o benefício-custo. Esse aqui é bem mais complicado, onde você usa o valor presente.
Bom, muito obrigado. Meu nome é Plínio Tomás, como eu já falei. Eu tenho os livros aqui no meu site, pliniotomás.com. Eu tenho o meu e-mail que está aqui. E eu também eu dou cursos da BNT de 8 horas sobre aproveitamento de água de chuva, que está nessa apresentação. Muito obrigado.